Amém. Glória a Deus. Boa noite. Amados, hoje aqueles, amado. Dia de guerra, dia de luta. Mas agindo Deus, né, Claudião? Quem pode impedir? Ninguém. Sem mais delongas, amado, queria que você abrisse a sua Bíblia. Atos dos Apóstolos. Nós saímos aí do mês da família. Quantos foram abençoados aí no mês da família? Amém? E hoje eu quero falar um pouquinho da família de Deus. Trabalhadores da casa do Senhor. Falar um pouquinho da igreja de Cristo. Atos capítulo 6. Vamos à leitura. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nos deixemos a palavra de Deus e servimos as mesas? Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos que constituamos sobre eles importante negócio. Mas nós perseveremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timon, e Parnermas, e Nicolau, e Prosélio, e Antioquia, e os que apresentaram antes os apóstolos a estes, orando-lhes, impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga, chamados libertinos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Síria da Ásia, e disputavam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Pode fechar os seus olhos um minutinho? Pai, eu quero te louvar, glorificar o teu nome. Fala conosco, Senhor, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que é necessário, Senhor, para a nossa alma, para a nossa vida, para o nosso cotidiano. Abra os nossos corações, que nessa noite os corações dos meus irmãos sejam uma terra fértil, para que essa semente possa gerar frutos e frutos que permaneçam. Eu já quero lhe agradecer, Pai. Muito obrigado por mais essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Então, hoje eu quero falar um pouquinho sobre a Igreja de Cristo. Olhando para Atos capítulo 6, nós vamos ver o padrão bíblico. É de uma igreja que cresce como instituição quando ela é equilibrada espiritualmente e que tem uma estatura saudável, né? Porque não é só a unção, mas também não é só a organização. É um conjunto, é uma unidade. Os dois caminham junto, né? Então a primeira coisa que temos que entender é que a igreja ela tem que priorizar a palavra de Deus.
e viver essa palavra na prática, no dia a dia. Palavra, oração, estrutura, serviço, caráter principalmente, poder e unção. Ou seja, obrigado, minha irmã, Deus te abençoe. Se nós tirarmos qualquer item desse modelo, ou a igreja fica organizada, ou a igreja fica fria, porque tem que ter um peso e uma medida. Por que eu estou falando isso? Porque crescer como instituição religiosa é ser espiritual o suficiente para Deus agir na minha e na sua vida. Nós temos que ter maturidade espiritual. Temos que entender que o reino de Deus, ele é organizado, não é bagunça. E nós temos visto muita bagunça, não aqui no projeto, mas nós temos visto as coisas desorganizadas no reino de Deus. Apóstolo Paulo vai falar na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 33, porque Deus não é Deus de confusão, mas de paz. O nosso Deus não é um Deus de confusão, mas é um Deus de paz. Ou seja, doutrina, preparo teológico, unidade, ação social, discipulado, grupo familiar. Quantos participam do grupo familiar, mano? É bênção, é crescimento, mano. Grupo familiar. Por que eu estou trazendo essas características? Porque uma igreja saudável, ela cresce, ela expande em poder, mas também em sabedoria e unção, amado. Porque todas essas coisas têm que caminhar junto, têm que andar junto. Então eu quero aqui dar um tema a essa mensagem. E o tema dessa mensagem é: quando a igreja cresce, os desafios também crescem. Sim ou não, pastor? O Papai do Céu fez um arranjo, uma limpa aí. Mas em nome de Jesus, o projeto Vida de Jardim América vai crescer e vai expandir, porque nós estamos debaixo de uma palavra profética. Crescimento e expansão. Então se prepare, estude, ore, cresça, caminhe em unidade, em união, para nós fazermos parte do reino de Deus. Amém? Então, o primeiro ponto, amado, eu vou deixar 2 pontos, mas eu quero ser bem enfático no que eu vou falar, porque o primeiro ponto: igreja madura resolve conflitos com sabedoria e não com fofocas. Nós temos visto muito isso dentro das igrejas, muito burburinho, muito disse-me-disse. Versículo 1, ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus. Ou seja, todo crescimento gera barulho, Átila. Todo crescimento gera barulho. E a primeira crise da igreja não foi perseguição, não foi as lutas do dia a dia, não foi os desafios, mas foi a panelinha. Foi o burburinho, foi a fofoca entre os gregos e entre os hebreus, por causa das viúvas que estavam sendo esquecidas na distração da diária. Por isso houve o burburinho, por isso houve o disse-me-disse. Sabe, a igreja, ela aprende, a igreja, ela cresce, a igreja, ela se expande quando ela é cheia do Espírito Santo. Não adianta nós sermos cheios de teologia, mas não sermos cheios do Espírito Santo. Por que eu estou falando isso? Porque onde tem pessoas, tem problemas. Onde tem pessoas, tem pensamentos divergentes, contrários. Ninguém pensa igual a ninguém. Mas nós temos uma liderança, amém? Nós temos que estar submissos a isso.
O diabo não ataca, o diabo ele nos ataca por dentro, quando não nos consegue atacar por fora. Ou seja, ele sempre vai atacar, primeiramente, a nossa mente. A investida de Satanás sempre vai ser na nossa mente. Para você dar ouvido e ceder a sua carne. Porque a palavra vai dizer que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra principados e potestades, contra o príncipe das trevas desse século, nas regiões celestiais. A minha luta não é contra o pastor Gerson, não é contra o Claudião, não é contra o Átila. A minha luta, a sua luta, é contra o inimigo da sua alma, querido. Mas ele vai usar a sua mente para você ceder aquilo que está dentro do teu coração, muitas das vezes. A mágoa, o ressentimento, a desobediência, a sua falta de caráter, de repente. Então nós temos que estar muito atentos a isso. Amém? Outra coisa, mano. Pastor, evangelista, diácono, pregador, não larga a palavra de Deus para servir a mesa. Eu vou entrar nisso aí. Olha o que diz o versículo 2. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. Olha para cá. Isso aqui não é orgulho. Isso aqui não é vaidade, não é soberba. Porque nós temos algo a se cumprir. Isso daqui é princípio básico, é obediência, é prioridade. Nós temos que priorizar o reino. E aqui não está. E aqui as autoridades espirituais que fazem tudo não fazem nada direito e nem com excelência. Por quê? Porque fica sobrecarregado. Não é assim, pastor? De vez em quando não fica sobrecarregado, quando tem que fazer muita coisa. E aí, se o senhor não delegar, não fica sobrecarregado. Então, não faz tudo perfeito, não faz tudo com excelência, se não delegar as funções. Você está conseguindo entender? Versículo 3 vai dizer: separaram 7 homens cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Ou seja, o diaconato ou a diaconia nasce de uma crise e não de uma confraternização. Porque nós temos visto muito isso, amado. As pessoas falou de confraternização, falou de churrasco, falou de café, está todo mundo. Mas no meio da crise, no meio da necessidade, no meio da hora que o pastor mais precisa, são poucos que ele pode contar. Então o diaconato, ele nasce no meio da crise e não na hora do bem bom. Êxodo capítulo 18, versículo 21, nós vamos ver o sogro de Moisés dando um conselho a ele. Moisés está sobrecarregado e ele vai dizer a Moisés: escolhe dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens que amam a verdade e odeiam a corrupção. Coloque-os como chefe de 1000, de 100, de 50 e de 10. Agora preste atenção. O padrão aqui é alto, mano. Porque, primeiro, ele está dando um conselho: homens capazes e tementes a Deus. O pastor nunca vai levantar ninguém, seja obreiro, colaborador, diácono, ninguém que não é temente a Deus
e capaz de exercer a função que foi estabelecida a ele. Segundo padrão, homens que amam a verdade e odeiam a corrupção. O que mais nós temos visto aí fora? Homens que estão banalizando o evangelho, corruptos, ladrões, mas estão no púlpito, no altar, pregando a palavra de Deus. No projeto Vida Nova não tem isso não, amado. Aqui nós somos temente a Deus. Nós nos desviamos do mal. Nós temos uma vida de santidade para honrar não só o pastor, mas principalmente o nosso Senhor, que morreu para nos salvar. Amém? A igreja que quer crescer, a igreja que quer expandir, precisa delegar tarefas, pois é na base que se resolve com pessoas cheias do Espírito Santo, e não em uma reunião de 2 ou 3 horas. Quantas reuniões nós temos visto nosso pastor fazer? E muitas das vezes o assunto é o mesmo, meu pastor. E nada se resolve. E na próxima reunião, o mesmo assunto. E nada se resolve. Por que isso? Porque não estamos cheios do Espírito Santo. Porque não estamos vivendo uma vida de acordo com o que a palavra nos ensina. Porque se nós estivéssemos cheios do Espírito Santo, nós estaríamos obedecendo e cumprindo o nosso propósito. Porque não estamos se enchendo do Espírito Santo, mas sim, muitas das vezes, do nosso ego e da nossa razão. E nós temos que parar para refletir sobre isso. Porque Deus não chamou rebelde, Deus chamou servo, filhos, amados, resgatados, comprados pelo sangue. Nós somos filhos e filhos obedientes. Nós precisamos rever os nossos conceitos. Segundo ponto. Quem serve a mesa hoje, prega com poder e autoridade amanhã. Guarda isso no seu coração, mano. De repente, hoje você está sentado no banco, só é membro ou visitante como casal, amém? Sejam bem-vindos. Mas a palavra nos garante, amado. De repente você está aí hoje, ouvindo, aprendendo. Mas quando você abre o seu coração, que Deus derrama a unção de capacitação, amanhã você vai ser usado para pregar a palavra de Deus. Então quem serve na mesa hoje, vai pregar amanhã com poder e com autoridade. E não sou eu que estou dizendo não, amado, é a palavra. Versículo 7 vai dizer: a palavra de Deus crescia em Jerusalém e o número dos discípulos aumentava. Ou seja, a organização gera multiplicação e a união gera capacitação. Quando nós andamos unidos, reunidos em nome de Cristo, Ele nos capacita a fazer aquilo que nós muitas das vezes nunca imaginamos que iríamos fazer, mas para a glória e honra do Senhor. A capacitação vem dele, irmão. Tudo que nós temos e somos vem dele. Amém? Depois que resolveram o problema das viúvas, o versículo seguinte vai dizer: e crescia a palavra. Ou seja, entenda no teu espírito, amado. Quando o nosso pastor Gerson te corrige, quando o nosso pastor Gerson te adverte, te ademoesta, é assim que fala, padrinho? Falei bonito agora. Quando você é corrigido, não é porque o nosso pastor, não é porque a nossa pastora, sabe, está exercendo um autoritarismo, está querendo impor. Não, amado. É porque Ele te ama. É porque Ele está cuidando de você. É porque Ele quer que a igreja cresça saudável. Não é porque Ele está exercendo autoritarismo. Não, porque eu sou o pastor. Não é isso não, amado. É porque Ele te ama. É porque Ele me ama. Por isso que Ele me corrige. E nós temos que ter o nosso coração aberto para isso, amado. Para entender que a correção é por amor. Amém? Então, amado,
mas é para ti, mas não é só para nos corrigir em amor, mas é para que tenha ordem e decência na congregação, na Assembleia do Senhor, sabe? O próprio Paulo, ele vai falar na primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 40. Tudo, porém, seja feito com ordem e decência. Pastor Gerson vai dar conta, mano. Isso aqui é casa de Deus, é casa do Senhor. E ele foi o anjo que foi determinado para isso, para manter a casa do Senhor em ordem, para ter decência, mano, para ter crescimento e expansão. Não pode ter bagunça, tem que ser organizado. Temos que nos unir, amado. A palavra de Deus diz isso: onde há 2 ou 3, ali eu estou. É união, é unidade. Onde há unidade, se ordena a bênção. Não é assim, padrinho? Igreja não é lugar de desordem, mas é o lugar de união, de unidade. O próprio Senhor Jesus falou isso, Mateus 18. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou, me faço presente. O Senhor está aqui, amado, amém? Somos mais do que 2 ou 3. Como você acha que está o coração do nosso Senhor? Será que nós estamos agradando Ele de verdade, de fato? Será que nós estamos sendo verdadeiros? Quando o nosso pastor nos repreende, será que nós estamos murmurando, fazendo um burburinho, fofoca por trás dele? Ou nós estamos com o nosso coração aberto para receber a repreensão, para que nós possamos crescer como família de Deus? Entenda, bagunça, desordem, confusão, ela trava, ela retarda o avivamento e a união que Deus derrama sobre o projeto Vida Nova. Porque Deus não vai derramar do seu espírito onde tem desordem. Vai, Claudião? Não vai. Tem que ter ordem e decência. Quer ser cheio do Espírito Santo? Seja obediente à palavra. Sirva os seus pastores com amor, com carinho, com temor a Deus, entendendo que isso aqui é a casa do Senhor. Amém? Quando o conflito acaba, a igreja expande. A igreja cresceu a ponto dos sacerdotes se converterem e obedecerem na fé, amado. E não vai ser diferente aqui não, pastor. Quando as pessoas entenderem isso no seu coração, que tem que andar em obediência, que tem que crescer junto, sabe? As pessoas vão se converter através do nosso testemunho. Não aqui dentro, amado, mas lá fora. Quem nós somos lá fora? Quando os pastores, quando os diáconos não estão olhando, qual tem sido a nossa atitude lá fora? Para que essas pessoas lá fora venham a reconhecer o nosso Senhor. Porque um dia nós estivemos lá do outro lado, mano. E eu quero aqui abrir um parênteses. Eu tinha um amigo que quando eu era do mundo, ia lá para casa, bebia, usava droga. Era meu amigão. Se converteu. Ficou crente, Átila, com a igreja de frente para minha casa. Mas virava a cara para mim, não me dava um bom dia. Aí, o que o André falava? Para ser crente assim, para servir um Deus desse. Por quê? Um mau testemunho, irmão. Deus te resgatou, Deus te tirou do lamaçal, para você ser testemunho vivo, para você testemunhar do amor, da graça, do favor imerecido que está sobre a tua vida. E essas pessoas lá fora precisam enxergar isso na nossa vida. Quero abrir aqui outro parênteses, amado, em gratidão ao nosso pastor, porque não é em qualquer igreja não, amado, que os diáconos pregam não. Não é verdade, pastor? Então eu sou muito grato pela oportunidade que Ele nos dá, né? De Deus estar nos usando aqui. Confiança, né? Muito obrigado, meu pastor, por confiar na nossa
na nossa fidelidade ao Senhor e ao nosso Deus, amém? Versículo 5, vamos lá. Estevão foi escolhido para servir as mesas. Olha como é que o cenário muda. Estevão foi escolhido para servir as mesas, Claudião. E 3 versículos depois, Estevão agora é cheio de fé, cheio de poder e fazia prodígios e grandes sinais. Versículo 5, ele foi escolhido para servir as mesas. No versículo 8, ele já está cheio do Espírito Santo, pregando, falando do amor de Deus. Ninguém segura uma igreja cheia da unção de Deus. Satanás não resiste isso. Ninguém segura uma igreja cheia do Espírito Santo. Nosso pastor falou isso com a gente, o senhor vai lembrar. Semana passada a gente estava na portaria. Aí o nosso pastor fez uma pergunta: do que Satanás mais tem medo no homem de Deus? Foi isso, pastor? Isso bateu no meu coração como uma flecha, irmão. Fidelidade, teologia. Estava eu, Belo, Fábio. Aí o pastor Gerson falou assim: da unção que está sobre a nossa vida. Porque a unção despedaça todos nós. Você pode dar glória a Deus por isso? Você é um homem de Deus, amor. Você carrega a unção do Espírito Santo. E Satanás tem medo de mim e de você, não por quem nós somos, mas por aquilo que nós carregamos. Lucas capítulo 4, versículo 16. O nosso próprio Senhor Jesus está indo para Nazaré, onde ele foi criado. E aqui ele vai abrir o livro do profeta Isaías. E lá está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, proclamar libertação aos cativos e restauração à vista aos cegos, para pôr liberdade aos oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Foi para isso que eu e você fomos resgatados, amado, para trazer cura, libertação, salvação e pregar o ano aceitável do Senhor todos os dias da nossa vida. Quando nós somos cheios do Espírito Santo e da unção, somos usados para fazer prodígios, maravilhas para a glória de Deus. A unção que carregamos despedaça todo o jugo. Ninguém resiste à unção que está sobre a minha e sobre a sua vida. Não tem demônio, não tem capiroto, não tem macumba, não tem feitiçaria. Nós somos ungidos, nós somos eleitos, escolhidos para proclamar o reino dos céus, amado. Tudo começou na distribuição de pão e terminou confundindo os doutores da lei. Eu vou ler, vamos lá, versículo 10. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falavam. Quando nós estamos cheios da unção, amado, nenhum demônio resiste. Tem que bater em retirada, porque é em nome de Jesus. Não é no nosso nome, é no nome que nós carregamos e proclamamos. Lucas capítulo 16, versículo 10. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Olha para cá. Nunca despreze, e eu aprendi isso, amado. Nunca despreze o serviço simples que tu faz hoje. Levar água, recolher o lixo, ficar de plantão na portaria, sabe? Nunca despreze isso. Fica tranquilo, mano, porque Deus vai te usar com poder e autoridade, seja no púlpito, seja no altar, seja na rua, seja na comunidade, seja para os seus vizinhos, seja para o seu patrão, sabe? Mas nunca despreze o que Deus tem colocado na tua mão.
É momento de servir a mesa? Sirva a mesa. Porque na hora certa e no momento certo, Deus vai te exaltar. Porque a honra e a glória sempre é dele. Ele não divide a glória dele com ninguém, Cláudio. Nós só somos um canal e temos que ser desobstruídos para que ele faça através da nossa vida. Amém? Então vamos resumir aqui. Crise bem resolvida, amado. Igreja multiplicada. Quantos creem que essa crise vai ser resolvida? A igreja vai ser multiplicada, amado. Até dezembro tem muita coisa para acontecer. Tu crê nisso? Essa palavra vai se cumprir. Essa palavra vai se cumprir. Provérbios 15, 22. Onde não há conselho, os projetos fracassam. Mas com a multidão do conselheiro, há bom êxito. Então nunca despreze o conselho. Quando o pastor falar com você, escute, analise. Porque você vai exercer um bom êxito na tua vida. Seja serviço fiel, unção liberada. Nosso próprio Senhor Jesus falou em Mateus 23, 11. O maior dentre vós, o vosso servo. Quem a si mesmo se exalta, será humilhado. E quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. Agora, amado, preste atenção. Cuidado com o que você ouve, tá? Porque a gente vê muito aí as pessoas dizendo, né? Muita gente dizendo aí que os humilhados serão exaltados. Cuidado, amado. Não é isso que a Bíblia diz, não. Aquele que se humilha, sabe? Aquele que reconhece. Aquele que é totalmente dependente, que consegue enxergar isso, que é carente da graça, do favor. Aquele que se humilha diante de Deus. Fica tranquilo, amado, que Deus vai te exaltar no momento certo e na hora certa, amém? Aquele que se humilha, que reconhece a sua insignificância, a sua pequenez, amado. Nós temos visto muitas pessoas soberbas, arrogantes, avarentas, não é, pastor? Achando que é a última bolacha do pacote, a última Coca-Cola, achando que prega muito, que porque fez uma teologia, um curso online, pelo YouTube, não sei, acha que é muita coisa, sabe? Mas não tem raiz, não tem fundamento. A Bíblia diz que nós somos como árvores plantadas ao ribeira. Temos que ter raízes para nós exalarmos o bom perfume de Cristo. A minha pergunta é: estamos murmurando ou estamos resolvendo os problemas? Estamos fugindo da mesa ou estamos sentando nela com fidelidade? O que nós estamos fazendo? Qual tem sido a nossa atitude? Como obreiros, como membros, como diáconos? Por que eu estou falando isso? Porque de repente a próxima unção a ser derramada pode estar no serviço mais humilde que nós estamos fazendo. Então nunca despreze isso na sua vida, sabe? Faça tudo entendendo que é para Deus. Se tu está servindo água, é para o Senhor, mano. É para o Senhor. Se tu está na portaria, é para o Senhor. Você não está ali só cumprindo uma tabela, uma escala. Eu não estou aqui hoje só porque o pastor... Não, amado. Está na escala, hoje é meu dia de pregar. Não, amado. Estou aqui com muito temor e tremor diante de Deus. Só Ele sabe como é que o meu coração está. Só Ele sabe os desafios que eu enfrentei para estar aqui hoje, amado. Para cumprir o propósito que o Senhor me delegou através da vida do pastor. Para que a palavra dele fosse lançada na nossa vida. Para que não só seja lançada, mas que gere fruto no nosso coração. E principalmente no meu, que estou aqui pregando a palavra. Porque ela nunca volta vazia. Nunca. Atos 6, ele vai nos mostrar que Deus usa crise para organizar. Usa a mesa para revelar ministérios. Usa homens comuns, cheios do Espírito Santo, para calar doutores da lei. Estevão brilhou porque foi fiel no serviço, e o Espírito Santo encheu porque havia oração e palavra.
O diácono Carlos, eu não pedi autorização a ele não, mas eu vou falar aqui, lançou um desafio aí, amado, de ler a Bíblia até o final do ano. Quantos estão lendo a Bíblia? É desafiador, amado. Tu sai para trabalhar, tem hora que tu chega morto e tu tem que ler a Bíblia. Tu tem que, não é ou não é? Não é, Cláudio? Quantos tem uma vida de oração? Às vezes você está tomando banho no chuveiro e está orando, amado. Está correndo, vestindo a boca e está orando, irmão. Mas você não pode deixar, não é assim, pastor? Está se vestindo e está orando, está tomando café e está orando, porque a nossa vida tem que ser regrada disso, amado. Palavra e oração. Mas de nada adianta, amado, entender o texto, se nos nossos corações continuamos murmurando, se continuamos com a nossa vida em desordem e pecado, com as nossas bocas fechadas para anunciarmos a palavra de Cristo. O mesmo Deus que multiplicou discípulos quer multiplicar a salvação hoje. O problema não é a falta de poder, mas a nossa falta de entrega. Porque nós omitimos tanta coisa e não entregamos nada muitas das vezes. Queremos tantos benefícios, tantas bênçãos, mas na hora de entregar, nada, né, pastor? Retemos até a própria bênção muitas das vezes. E eu quero aqui finalizar, amado, por causa do tempo. Ministério, se quiser subir. Se você está aqui hoje nesse culto, amado, e ainda não confessou Cristo como Senhor, ou de repente se você está afastado, ou até mesmo frio, desanimado, cabisbaixo. Quantos já se sentiram assim? Desanimado, amado, sem vontade de ler, sem vontade de vir para a igreja. Sabe, não é que você está desviado não, amado, mas a tua alma está amargurada, sabe? Cansada das lutas, dos embates da vida. Você não consegue enxergar resultado, sabe? Essa é a oportunidade, amado, de você vir até o altar do Senhor e se reconciliar. Pedir perdão a Ele, pelas suas atitudes, pelos seus gestos, ou de repente pelos seus pensamentos. Sabe, Deus está te chamando à mesa, mas primeiro Ele quer salvar você. Pode subir, pastor. Sem Jesus não tem espírito, sem arrependimento não tem unção. Atos capítulo 9 vai dizer: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Hoje o Espírito Santo te confronta a largar a desculpa, a largar o seu pecado. Quantos aqui tem pecado? O que seria de nós, amados, se a misericórdia de Deus não tivesse se renovado hoje? Então o Senhor está nos convidando, e eu já estou aqui, amado, e vou descer a confessar o pecado, de repente de hoje, amado, que você fez. A largar a vida dupla e entregar o teu coração e se arrepender. Amém? Quantos querem ser cheios do Espírito Santo? Igual Estevão foi. Então essa é a sua oportunidade, amado, tá? Que Deus abençoe sua vida, amado. Aleluia. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Vamos ficar de pé.